A gente teve aí uma série de 4 mensagens sobre idolatria, tentando reconstruir esse conceito. Depois de uma reunião com o presbitério, em uma conversa com a pastora, Deus foi conduzindo para uma nova série de pregações, e eu creio que o Senhor escolheu essa noite por ser uma noite de Santa Ceia, para iniciarmos isso. A gente vai falar sobre algumas práticas, alguns hábitos cristãos que às vezes são vividos por nós no cotidiano, mas esquecidos quanto à sua natureza, ao seu princípio e à sua verdade. Vivemos o Evangelho, vivemos as doutrinas, vivemos os conceitos, mas existe uma tendência que no processo a gente comece a construir, segundo o nosso próprio entendimento, esses conceitos. O mesmo aconteceu com a idolatria, e a partir de agora a gente vai falar sobre sentimentos, pensamentos e vontades do interior. E a primeira coisa que a gente vai abordar nesse processo é o perdão, o perdoar e o perdoado. São 3 elementos presentes dentro de um mesmo conceito doutrinário, mas pouco compreendido por nós, porque normalmente idealizamos o perdão a partir de uma verdade pessoal, ou seja, isenção de culpa, seja ela positiva ou negativa. Nós temos uma dificuldade em perdoar, porque normalmente acreditamos que isso é assumir o ônus, ou tendemos a ser irresponsáveis no momento que somos perdoados. Mas quando o conceito de perdão é claro, nítido e sólido dentro de nós, nós descobrimos uma verdade presente dentro do perdão, que deve ser resgatada, e eu posso dizer que no fim das contas é o fundamento doutrinário ou fundamento conceitual da própria doutrina cristã. Então, se você de alguma forma já recebeu um pedido de perdão, você teve que pedir perdão ou falou sobre isso com alguém, é provável que de alguma forma você tenha flertado com a ideia de que o perdão é normalmente um recurso que beneficia culpados ou beneficia aqueles que de alguma forma cometeram um crime. Vamos lá, ó. Fecha a janela. Deixa eu ajudar eles. Fecha a janela. Isso. Agora abre as portas. Dá um jeito de segurar elas aí. Se não for possível, a gente tem todas essas portas abertas. Então, de acordo com a lei, a gente está dentro da lei. Tá bom? Bruna? Se não der para travar por causa da ventania, essas aqui estão abertas e não vai ter nenhum problema. Então tem bastante circulação de ar. Então, se você viveu a experiência de perdoar, ser perdoado ou falar sobre isso, é provável que você tenha tratado o conceito muito próximo daquilo que eu falei no início. O perdão como se ele fosse um ato de benefício ou de alguma forma uma oportunidade para o culpado se isentar das suas responsabilidades e buscar um espaço de segurança para que ele não tenha que sofrer o ônus da culpa. Se você pensou perdão assim, eu quero te dizer, você está errado. Primeiro porque, dentro do conceito cristão, o perdão nunca foi um ato deliberado de Deus que absolve o culpado sem que haja uma punição. Porque até onde eu lembro, e eu acredito que isso também faz parte da compreensão de vocês, a Bíblia diz que Jesus morreu por... Se Jesus morreu por nós, quer dizer que alguém sofreu a pena pela culpa que estava sobre cada um que está neste lugar, e no fim das contas, cada pessoa espalhada no mundo. O perdão recebido por nós, vindo de Deus, ele nunca foi um perdão que não culpou alguém. O perdão dado por Cristo, ele teve sim sobre ele todo o peso, todo o rigor que Deus precisava impor sobre nós. A questão é que Deus ele não puniu todos nós, ele colocou o rigor da sua punição sobre Jesus, aquele que, conforme o texto de Isaías, é descrito como que pelas suas pisaduras fôssemos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A Bíblia descreve que o peso do rigor da culpa pelo erro
estava sobre Jesus, ou seja, Deus, como justo juiz, ele não beneficiou o culpado, ele apenas dirigiu a sentença àquele que era capaz de redimir a humanidade por meio da sua morte. Como a Bíblia diz, o pecado entrou por um homem e também saiu por um homem. Então, se você pensa, os crentes perdoam todas as pessoas, os crentes são bonzinhos, os crentes acham que qualquer um, sim, nós achamos que todos podem ser beneficiados pelo perdão de Deus, mas não quer dizer que esse benefício está atrelado à ideia de que ninguém foi culpado ou punido, porque foi. Jesus, o único inocente, foi punido pelo pecado de uma multidão de pessoas. O perdão que recebemos, ele é um perdão presente dentro do cumprimento da lei, ou seja, a cédula de dívida foi rasgada porque alguém pagou a dívida, a culpa foi retirada porque alguém assumiu a culpa. Então, se na sua mente perdão é só coisa para culpado se dar bem, você está errado. Isso não acontece nem no contexto espiritual, muito menos acontece no meio natural. O perdão não está associado à ideia de que alguém é beneficiado. Contudo, se você considera o perdão algo mais precioso, eu gostaria que você observasse ele a partir do que realmente ele significa. E o perdão dentro da estrutura bíblica deve ser compreendido como um ato de reconciliação. A Bíblia fala que fomos reconciliados e sobre nós está o ministério da reconciliação. Então, a gente foi beneficiado pelo perdão de Cristo, amém. Por quê? Porque era o caminho para nos reconciliarmos com Deus, e a partir desse momento, nós nos tornamos ministros da reconciliação, porque dividimos o mesmo perdão reconciliatório com todos aqueles que nos ouvem. Ou seja, falar do amor de Deus, falar da graça e falar do perdão é, na verdade, falarmos de reconciliação e não benefício para culpado. E se isso ficou claro, amém ou não? Aonde está o problema? O problema está no fato de que a maior parte das pessoas se apropria do perdão como uma ferramenta egoísta, de benefício próprio, seja para controlar pessoas que te fizeram mal, ou seja para se beneficiar de uma culpa, para que você de alguma forma seja liberto da responsabilidade de produzir alguma coisa após a culpa reconhecida, assumida e percebida. Pastor, mas se Jesus morreu por mim, por que eu tenho que me comprometer com o processo do perdão? Porque se o perdão não é apenas absolvição, pastor, mas no dicionário, calma lá, se você for usar um dicionário da língua portuguesa para definir preceitos espirituais, é provável que você se equivoque. Primeiro, por conta da origem, por conta da cultura e de toda uma estrutura que existia em torno daqueles momentos. Você tem que ter uma compreensão mais profunda do fato e não apenas pegar o seu dicionário e traduzir uma palavra, que é às vezes o que normalmente fazemos. O perdão dado por Deus a nós, que é reconciliatório, ele tem o papel de trazer você para próximo ou restaurar o vínculo que existia entre você e Deus. Logo, todo ato de perdoar é, na verdade, uma oportunidade de reconciliar, ou seja, não pode ser limitado à ideia de que apenas o culpado se torna inocente, que o perdoador tira a dor do coração dele, ou qualquer coisa parecida. O perdão dentro da estrutura bíblica tem outra ideia. Se é reconciliatória, ela apresenta responsabilidades para as duas partes. E se estamos falando de reconciliação, quer dizer que o perdoado deve produzir o que podemos esperar de um ato de reconciliação. O perdoador deve produzir algo que reconhecemos presente dentro do ato de reconciliação, e a partir daí experimentar aquilo que só Deus pode produzir, que é o que chamamos de restauração, amém ou não? Estão comigo, querido? Então, se eu entendo o perdão a partir desse princípio, eu recupero o quê?
na minha mente? Eu recupero a responsabilidade, o entendimento e a disposição. Perdoar não é tirar culpa, perdoar é reconciliar, é restaurar pontes quebradas, recuperar vínculos que foram de alguma forma degradados. Reconciliar é se aproximar novamente. Logo, todo indivíduo envolvido nesse processo, seja dando ou recebendo, assume o seu papel. E é por isso que a gente tem que entender o perdão como algo além de tirar culpa. Porque se eu limitar o perdão ao ato de tirar a culpa, não há reconciliação. E se não há reconciliação, não há perdão bíblico. E se não há perdão bíblico, foi apenas a escolha de indivíduos para minimizar o pesar, a responsabilidade, a dor, a culpa ou qualquer sentimento produzido pelo ato, seja como agente de ação ou seja como indivíduo que recebeu o prejuízo. Eu não posso pensar assim e nem vocês. Por quê? Porque a Bíblia diz para perdoarmos como fomos perdoados. Então existe um padrão, qual é? O de Cristo. E o que Cristo fez ao nos dar perdão? Nos reconciliou. Se Ele nos reconciliou, quer dizer que Ele abriu uma porta de acesso, de vínculo, de proximidade, que tem função terapêutica para o que perdoa e reparativa para aquele que é perdoado. E por que reparativa para o perdoado? Porque a primeira coisa que o indivíduo perdoado faz, entendendo que ele tem a oportunidade de reconciliar, é produzir frutos. E esses frutos determinam se ele de fato se arrependeu ou não. Amém? Tendo esse pano de fundo aberto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 18 e 19. Segunda Coríntios 18 e 19. Diz assim, 2 Coríntios 18 e 19. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliar. Por que Deus não pôs sobre nós os seus pecados? Porque a única coisa capaz de gerar separação entre o homem e Deus é o... Então o que Deus fez? Te perdoou apenas para você não ter culpa? Ou te perdoou para que você fosse reconciliado com Ele? O que Deus fez foi restaurar uma porta que havia se fechado. O que Deus fez foi abrir um canal que havia sido interrompido. Ao nos perdoar, Ele não disse, você não tem culpa. Ao nos perdoar, Ele disse, agora você tem acesso. A Bíblia fala que nós podemos entrar através do sangue de Jesus de forma ousada onde Deus está. O que o perdão nos oferece é a chance de recuperarmos o acesso que nós havíamos perdido por conta dos nossos pecados. Então, se eu quero me arrepender, se eu quero perdoar, o pensamento que eu tenho que ter é: perdão diz respeito à restauração de algo que foi quebrado, e não apenas a liberação da culpa ou a retirada da responsabilidade. Se eu quero restaurar algo, então eu tenho que entender que um acesso, uma proximidade, alguma coisa pode ser vivenciada por aqueles que se envolvem no processo de perdão. Porque se eu disser que perdoo da boca para fora, normalmente o que eu quero fazer é cumprir o rito religioso do cristão, que é obrigado a perdoar conforme a própria oração do Pai Nosso, e a explicação da oração do Pai Nosso nos obriga, sabendo que se eu não perdoo, não sou perdoado. Só que a ideia não é apenas cumprir o rito, é compreender o sentido. Se eu perdoo, eu recupero um vínculo, eu dou acesso, eu permito que algo possa acontecer. Nos momentos onde o perdão não foi aplicado, a Bíblia já diz: se aparta, abandone, retire do meio de vós.
porque tratava de indivíduos que queriam perdão, mas não estavam dispostos ao arrependimento. Então não há reconciliação. Em alguns momentos a Bíblia chama esses indivíduos de irreconciliáveis, ou seja, por conta da disposição de pecar, a vontade contínua de permanecer no erro, esses indivíduos talvez até querem a sua companhia, a sua proximidade, mas não estão dispostos a uma mudança genuína. Desse-se aparte. Não quer dizer se aparte de todos que erraram, se aparta de todos os que erraram e não estão dispostos a se arrepender. Então todo que perdoa tem que ter isso em mente. Eu perdoo, isso me cura? Sim. Tira a raiz de amargura, tira a tensão do seu interior. Existe todo o conceito terapêutico no ato de perdoar, mas como cristãos nós não podemos nos esquecer que esse ato produz uma reconciliação. Os laços foram restaurados, e se eles foram restaurados, esses laços restaurados têm que ter uma finalidade. Então quer dizer que eu vou ter que fazer papel de bobo? Calma lá, porque a gente vai chegar no perdoado. A gente só está naquele que deu perdão primeiro. Se eu compreendo isso, então eu tenho uma missão. Qual é? Me utilizar do recurso do perdão para que a vontade de Deus seja estabelecida e o plano de Deus se estabeleça de forma completa. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 5, no versículo 10. Não há perdão sem reconciliação. Romanos 5,10 diz o seguinte: porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tem sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O texto e a própria pregação apostólica diz: tudo que foi feito, tudo que foi vivido, tudo que foi praticado por Cristo, permite que aquilo que foi quebrado, ou o véu que separava não possuísse mais poder de separação, e nós pudéssemos de forma livre acessar a Deus. Mas onde mora o problema? O problema está no mau uso do recurso perdão. E talvez esse seja o principal problema no ato de perdoar. Porque como o perdão é uma garantia, principalmente no nosso universo, as pessoas se apropriam do pedido de perdão para se esconderem ou de alguma forma protegerem as suas verdadeiras intenções. E qual foi o produto ou o resultado na vida do perdoado, do perdoador, daquele que deu o perdão? Os piores possíveis. Cria-se o estigma, a ideia de que perdoar alguém é abonar a culpa de um indivíduo que não se arrepende. Mas se você perdoa movido por Deus, você fez isso para que o seu coração seja curado. Quando eu perdoo um indivíduo que não se arrepende do que eu fiz, eu me livro, mas ele ainda continua sendo réu da sua própria culpa. Então, se eu entendo isso, não é a ausência do meu perdão que não estabeleceu a reconciliação, foi a ausência de arrependimento que não permitiu que a reconciliação fosse vivida. Jesus perdoou, Ele deu acesso, mas quantos foram os que se aproveitaram do privilégio de ir até Jesus? Não são todos. Então não adianta falar, Jesus amou o mundo, Jesus perdoou o mundo inteiro, quando o perdão ele só se completa no coração de um indivíduo arrependido e disposto a dar os frutos dignos de arrependimento. Então se você tem problema em perdoar pessoas, querido, eu quero que você não tenha mais. Entenda, abrir uma porta de reconciliação não quer dizer que você é obrigado a acessar essas pessoas, porque nem Deus fez isso. A Bíblia diz que ao momento que somos perdoados, nós temos que ir ousadamente até a presença de Deus, e não que Deus entra ousadamente na nossa vida. A Bíblia fala, por exemplo, no texto de Mateus, que apenas os violentos se apropriam do reino dos céus. Você começa a perceber que todos os indivíduos que foram perdoados, eles se moveram voluntariamente e até de uma forma violenta em direção a Deus, porque eles não quiseram perder o benefício da reconciliação.
Mas todos aqueles que não se arrependeram, eles próprios banalizaram e ignoraram a oportunidade e o privilégio de serem reconciliados. E você vê em muitos momentos críticas por parte dos apóstolos ao comportamento daqueles que, apesar de terem sido beneficiados pelo perdão, não se aproveitaram do perdão para restaurar a intimidade com Deus. Isso pode ser aplicado no nosso universo. Se você é o que perdoa, você também não é o obrigado a ficar paparicando o perdoado, porque coitadinho, ele enfiou a faca no meu coração e agora eu tenho que fazer com que ele pare de enfiar a faca. Não, você não tem que fazer nada. O que você tinha que fazer, você fez, perdoou. O que ele tem que fazer é gerar frutos dignos de arrependimento, e não você. Por quê? Eu vou dizer como pastor, particularmente, uma das coisas que mais ocorrem é no momento de mover e cantanai, o culto está movendo, a glória está descendo, o poder está manifestando, e alguém lembra que quis que eu morresse, que me odiava, que eu passei por ele, ele não falou comigo, e ele vem carregando sua carreta de lixo emocional, olha para minha cara e fala: pastor, eu te odeio, eu não gosto de você, mas Deus mandou eu vir aqui falar essas coisas para você. Mentira, não foi Deus. Deus não mandaria você falar para ninguém que você odeia, que você abomina, que você não gosta da roupa que ele veste, que você não gosta porque ele não te ligou no dia de alguma coisa. Isso é você e os seus problemas emocionais que fizeram você ir até essa pessoa e descarregar esse lixo. Porque o arrependido não provoca dor naquele a quem ele pede perdão. O que ele faz é clamar por misericórdia, porque ele precisa dela no seu interior. Mas é engraçado que pessoas que pedem perdão vêm com uma carreta cheia de lixo, despejam em cima de nós e falam: ufa, estou melhor, estou aliviado, joguei todo o lixo emocional que eu carregava em cima de você, estou indo embora para minha casa. Só que a gente esquece que o perdoador está ali, com aquele lixo emocional nas costas, tendo que lidar com um monte de barbaridade que você falou. Me diga, é para isso que fomos chamados a perdoar? Não. O ato reconciliatório é: você quer meu perdão, Marisete? Eu vou te dar. Agora você tem acesso a mim, para que os seus frutos de arrependimento mostrem que você quer estar reconciliado comigo, porque eu sempre estive disposto, é você que não estava disposto. Só que normalmente a gente inverte o padrão. A gente faz com que o perdoador assuma todo o ônus. Não, mas Jesus assumiu todo o ônus. Jesus assumiu uma culpa que você seria incapaz de reparar, mas no momento que você é perdoado por Cristo, querido, você se torna responsável por produzir frutos dignos de arrependimento e mostrar por meio da riqueza de frutos na sua vida que de fato você entendeu a reconciliação e você se sente e se beneficia do perdão. Só que habitualmente a gente vê o quê? O oposto. Os culpados despejam lixos emocionais nas nossas costas e falam: você é de Jesus, você tem que me perdoar. Daí eu falo: você é de Jesus e você tem que produzir fruto de arrependimento. E eu só vou entender diferente se você estiver disposto a produzir esses frutos. Não, pastor, não é bem assim não. É sim, sim. Porque a Bíblia fala que um galho que foi enxertado e não produz fruto, ele é cortado porque ele secou. Um indivíduo que se diz arrependido, ele não pode projetar na pessoa que ele pediu perdão, ou no próprio Deus, a incumbência de restaurar o seu interior. Quem restaura o seu próprio interior é você, sou eu, e não aquele que me perdoou. Não, mas é Jesus que restaura o meu interior. Querido, você entendeu direito? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o quê? O nosso mestre, nosso tutor. Ele nos ensina, ele não toma partido daquilo que você não está disposto a fazer. Ele até cutuca você: acorda aí, está vendo o que você está fazendo de errado? Mas ele não fala: eu vou fazer por você, porque você é um pobre, coitado pecador. Não, ele não faz isso. Ele faz o quê? Nos incita a produzirmos frutos. Por isso que perdoar é necessário, para que o indivíduo perdoado possa ter um caminho de reconciliação e uma oportunidade de viver aquilo que ele disse que estava disposto no momento do arrependimento. Efésios capítulo 1, no versículo 7 até o 10.
em que temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. O ato de sermos perdoados, ou o ato de perdoar de Deus, propôs novamente uma congregação universal, e que engloba judeus e gentios, todos no mesmo espaço. Se você lembra da pregação de quarta-feira sobre igreja, há uma citação do apóstolo Paulo que diz: não há grego, nem judeu, nem livre, nem prisioneiro, nem homem, nem mulher, não há mais ninguém, todos são um em Cristo, porque o perdão ele é reconciliatório, ele aproxima pessoas e permite que essas pessoas tenham a chance de produzir frutos dignos de arrependimento. Então, se você está disposto a perdoar, você estará fazendo o mesmo que Cristo fez por você. E o que Cristo fez? Te deu a chance de não ser mais quem você era, te ofereceu a oportunidade de viver uma nova história, agora recuperado, reconciliado. Lembrando que a palavra reconciliação não é associada a uma primeira oportunidade de estar junto. Quando vem com o prefixo re, quer dizer que é novamente conciliado, é trazido para perto novamente, porque um dia esteve e não está mais. Exatamente como descreve a parábola do filho pródigo, acentuando os dois irmãos. Um foi, passeou, ficou perdido, gastou tudo o que havia recebido, e depois retorna arrependido para obter perdão. No momento que ele obtém perdão, ele é o que? Ele é reconciliado aonde? Em uma família que já tinha o irmão que havia ficado. Então nós nos tornamos um junto com os judeus, amém, queridos? Tem gente que não crê nisso, mas é a verdade. Nós nos tornamos uma única congregação, quer judeus, quer gentios, porque a reconciliação propõe isso. Então, quando você perdoa alguém, você permite que essa pessoa faça o caminho de volta, amém ou não? O pai foi buscar o filho pródigo, quem que voltou? Então entenda, perdoe, mas não ande até o perdoado, deixa que ele caminhe, porque a jornada de redenção faz parte do processo reconciliatório e de ajuste. Hoje a gente entende um evangelho totalmente distorcido, que apresenta a igreja como a responsável por produzir o caminho, andar, se esforçar, para que a pessoa se convença através de tanto amor, que ela é linda, maravilhosa, especial, necessária, e tem que fazer parte da igreja. Não, isso não é bíblico, isso não é verdade, isso não é nem padrão. O que a Bíblia apresenta é: deixe as portas abertas, vocês são ministros da reconciliação, apresente a mensagem da reconciliação, mas ao ouvinte fica a responsabilidade de caminhar em direção ao processo, se dispor à transformação e ajuste de caráter, para que a reconciliação ocorra, amém ou não, querido? Então não muda o discurso, mas coitadinho, não tem coitado na terra, ou tem justificados ou tem pecadores, coitados não existe, porque a todo indivíduo foi dado o privilégio de caminhar em direção à reconciliação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele cresce, amém? A todo aquele que nele cresce. O amor de Deus nos propiciou crer em Cristo, e essa entrega nos permite caminhar em direção ao próprio Deus, através desse caminho reconciliatório. Então, ser amado por Deus não é porque Deus encurtou o caminho, ser amado por Deus é porque Deus construiu o caminho. O profeta João Batista, ele dizia que ele preparava um caminho. Jesus veio e terminou o caminho, e agora você anda por ele ou não, de acordo com aquilo que você estiver disposto. Esse é o processo reconciliatório. Então, se você quer perdoar, perdoe. Você deve fazer isso.
mas você nunca vai poder assumir o lugar do perdoado no processo. Estão comigo, querido? Amém ou não? Abra a tua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 53, no verso 4 até o 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos. Há o peso do rigor, há o peso do cumprimento da lei, logo, perdão não é isenção, amém ou não? O perdoado não é isento, amém ou não? Pastor, eu vou perdoar alguém, perdoe, e a partir de agora? A partir de agora a pessoa vive feliz, você não pode jogar na cara dela, concordo, você não pode acusar ela, concordo, você não tem mais nenhuma permissão de impor o peso do erro e do pecado, não tem, mas sobre ela de forma voluntária está o peso do pecado, e ele precisa carregá-lo e produzir o que é necessário dentro do processo de redenção. Mas Jesus morreu por nós, a graça abundante fez com que todos os pecados que eu já tive, que eu tenho e o que eu terei sejam perdoados, então eu estou livre, graça, graça sobre graça, graça abundante, hipergraça. Isso é uma mentira. A graça nunca isentou o culpado da responsabilidade. O que a graça fez foi ofertar ao culpado um caminho de redenção. Então perdoar não pode ser um exercício difícil para nós, porque nós fazemos isso porque recebemos o perdão. Nós damos o perdão porque primeiro fomos beneficiados por ele. Só que se você entender o perdão, estão comigo, queridos, amém ou não? Se você entendeu o perdão direito e você tem vivido o perdão direito, você sabe que você suou a camisa, você sofreu depois que você foi perdoado, você lutou contra a sua própria carne, você lutou para dar frutos, você lutou contra tudo e todos para que você pudesse cruzar o caminho da reconciliação e restaurar aquilo que havia se corrompido. Mas Jesus não restaurou logo de cara? Sim, Ele restaurou o caminho, mas você é que se move pelo caminho em direção àquilo que foi restaurado. Então, se a igreja, como experiência horizontal, não entende isso, ela se corrompe na sua base, porque a igreja é um ambiente de reconciliação. Há momentos onde existe uma demanda legal que os irmãos estavam tendo entre si. O apóstolo Paulo fala: que vergonha, vocês buscando os magistrados para resolver problemas de vocês. Você tem que ir lá e entre nós chama um sábio, entre nós um ancião, e que ele resolva as pendências entre nós, sem que envolva a justiça. Logo, nesse caso não estava falando sobre crime, que resolva as pendências, porque não é necessário. Esse é um conceito de um ambiente reconciliador, aonde o propósito final é perdoar e produzir frutos. Amém, querido? Estão comigo? Mas quando o indivíduo não se interessa pelo processo reconciliatório, não há nada a ser feito. Romanos capítulo 6, no versículo 1 até o 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É uma pergunta. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de... Aí você percebe nessa última referência, dentro do contexto de perdão, que primeiro,
O perdão não é indulgente, não é algo que você oferece. Lógico que é, pastor, a Bíblia fala perdão 70 vezes 7. Mas já percebeu que no texto de Lucas, que narra o mesmo conceito de perdão, ele fala: se um irmão arrependido vier até você. Você nota que o perdão ele sempre estará intimamente ligado ao processo de mudança de caráter, mudança de vida e transformação de pensamento. Quando você observa que essa graça que você dá faz com que o indivíduo não permaneça no pecado, você nota que o que você recebeu é de fato de Deus, o que você ofereceu é de fato de Deus, e aquilo que o indivíduo entendeu é de fato de Deus, porque existe essa tríade aí, esses 3 pontos que levam o pecador à mudança de vida. A única coisa que você não pode fazer no ato de perdoar, ou as 2 coisas, eu citei elas já, é se mover no caminho da redenção pelo perdoado e tolerar lixo emocional. Porque o perdão, ele não pode ser oferecido para que a dor no coração do culpado seja amenizada, porque isso não é perdão. O perdão não é uma forma de aliviar a culpa do culpado. O perdão é uma forma de reconciliar e dar ao culpado a chance de mostrar que está arrependido. Então todas as vezes que alguém te liga: ah, amigo, amiga, eu tive problemas, um dia, sei lá, eu comecei a pensar um monte de coisa de você, e eu gostaria de falar para você porque Deus mandou, eu só estou falando porque Deus mandou. Normalmente eles usam esse negócio, Deus mandou. E ele faz uma lista de coisas que te condenam. Você não é obrigado a ouvir isso. Porque normalmente junto dessa lista de condenações, eu só estou falando porque Deus mandou. Mentira. Está falando porque o coração está pesado, a culpa está batendo, o remorso, porque a culpa de Deus que gera vida é arrependimento. A culpa do mundo que gera morte é o remorso. Então o remorso está batendo e a pessoa quer o quê? Aliviar os seus próprios sentimentos. Isso não é arrependimento. Então se alguém vem contar uma história bonita, triste, calamitosa, de tudo que ela pensa de você, não recebe isso, porque provavelmente esse lixo vai entrar no teu coração e vai te fazer questionar um monte de coisa sobre si mesmo. Ah, mas será que eu não sou isso mesmo? Quantas vezes uma pessoa foi lá na sala: pastor, eu vou sair da igreja. Vai, você é da igreja porque o senhor não dá atenção para mim, porque o senhor não sei o que, porque o senhor não sei o que lá, porque o Bola de Neve é um barcão, eu sou o barquinho, inventa um monte de justificativo. E quantas vezes eu fui para minha casa, chorei: será que eu não sou tudo isso? Aquilo que foi dito como uma forma de aliviar o coração do arrependido se tornou uma acusação e se tornou uma seta inflamável do inimigo que atingiu meu coração. Se você tem problemas para resolver, a Bíblia pede para você procurar alguém maduro para ouvir os seus pecados. Rafinha não sei o que, fala um monte de besteira dele, eu vou falar: vem Rafinha, eu tenho que falar na sua cara tudo que eu penso, para que eu seja limpo no meu coração. Você limpa o seu coração e suja o do outro. Primeiro porque a pessoa estava bem, feliz, ela não se sentia de forma alguma culpada por tudo aquilo que você disse que sentia em relação a ela, e é provável que todo esse sentimento é ressentimento do seu coração, por conta do seu caráter, da sua personalidade, e não porque essa pessoa fez um monte de mal para você. É produto de preconceito, julgamento precipitado e uma série de sentimentos nocivos, característicos de um indivíduo que não se arrependeu de verdade. Mas ao projetar tudo isso sobre a vida de alguém, você contamina essa pessoa e faz com que a mente dela se encha de pensamentos que nem tem fundamento lógico, o que naquele momento pode fazer a pessoa ter uma reação, e ela vai lá e te fala um monte de barbaridade. Ai, você nem me arrepende, você nem me perdoa de verdade, está vendo, você não é de Deus, está vendo, você não sei o que, está vendo, você não sei... É lógico. Eu olho para cá, nossa, eu acho que você não presta, acho que você não serve para nada, eu julgo, falo um monte de besteira para a pessoa. Eu quero que a pessoa fique assim, sorrindo para mim, sorriso amarelo. Amém, irmão, glória a Deus. Uma vez uma pessoa foi pedir perdão: pastor, eu quero te matar. Foi verdade, literal. Glória a Deus, irmão, me dá um abraço, tem nada não. Eu fiquei estático assim, eu não sei nem o que eu vou dizer. Uma pessoa queria me matar, como é que é?
O que eu fiz? A primeira coisa o que eu fiz para merecer ser assassinado por alguém? Eu fiquei, meu Deus do céu, acho que eu não sou um bom pastor, não presto, tenho que abandonar o ministério. Eu sei lá, vou voltar a ser membro, é muito melhor. Aí ninguém me odeia, ninguém quer me matar. Eles sempre odeiam o pastor, e aí é sempre mais fácil. Eu fiquei estático, eu fui incapaz de esboçar qualquer reação. Eu não podia nem falar, eu te perdoo, eu não falei nada. Falei, meu irmão, tem uma reunião acontecendo agora, eu estou indo lá para a reunião. Eu entrei, mas aquilo durou, sei lá, durou até 3 dias atrás. Durou muito tempo dentro do meu coração. Como é que eu vou lidar com isso? Não, mas você tem que entender, você tem que receber isso, você tem que ouvir todas essas verdades, porque você é de Jesus, porque senão eu não vou ser perdoado. Espera aí, você quer ser perdoado ou você quer ser curado do seu remorso? Há uma diferença. Então, se você vai perdoar, querido, não ouça lixo emocional, porque 80% do pedido de perdão é transferência de lixo e não arrependimento. Estou aqui no momento da oração, mover profético, vou pedir perdão. Não, pede perdão em outro momento, deixa a pessoa orar, porque você vai lá encher a cabeça dela de minhoca, de abobrinha, ao invés de deixar a pessoa na vibe dela. Estava ela e Deus muito bem, até você aparecer e falar que você odeia, que você não gostava, que achava que era metida, feia, feio, tinha bafo, não sei. Ela estava muito bem, glória a Deus, estava lá orando em língua, tendo um momento sobrenatural. Você vai lá e interrompe. Mas eu precisava dizer isso. Você precisava, mas ela não precisava ouvir. Você só está transferindo lixo emocional, você não está se arrependendo. Então, se você vai perdoar alguém, querido, não receba lixo. Quando a pessoa começar a falar, eu tenho que te dizer para colocar tudo para fora. Você quer colocar tudo para fora? Tem os presbíteros, tem o pastor, tem as presbíteras, tem a diaconisa, tem o diácono. Vai conversar com eles. Aí você conta todas essas besteiras que você estava sentindo, e eles vão te orientar, vão te discipular, vão te disciplinar, vão te exortar. Você vai ver que você está fazendo besteira, que a culpa é toda sua, e aí você volta e a gente vai ter um caminho de reconciliação. Mas não vem jogar esse lixo sobre mim, até porque eu nem fiz nada disso. É tudo fruto da sua imaginação corrompida. Então, querido, se você vai perdoar alguém, não aceita lixo, porque é fácil a gente receber lixo dos outros, porque os outros querem se ver bem, mas a gente não é lixeira, amém ou não? Pastor, mas e o perdão? O perdão é a oportunidade reconciliatória, mas Jesus morreu por todos os nossos pecados. Então, se a pessoa vai pedir perdão se eu vou pedir perdão para alguém, a pessoa tem que ouvir tudo que eu tenho para dizer. Não, a pessoa não é a sua confidente, ela é aquela que vai te perdoar, ela vai te reconciliar, ela vai restaurar o caminho. Não confunda. Mas Deus é onisciente, querido, onipresente, onipotente, é onitudo. Não compara um ser humano com Deus, que não vai dar certo. Há uma diferença entre ambos os envolvidos, amém ou não? Porque se há uma intenção reconciliatória, a primeira coisa é preservar a outra parte para que a reconciliação ocorra. Então, se você vai pedir perdão, peça perdão e não transfira lixo. Eu recebi uma pergunta, pastor, quais são as coisas mais difíceis no ministério? A solidão é a mais difícil de todas, e ser transformado em lixeira é a segunda mais difícil do ministério, porque todo mundo se sente à vontade para falar o que quiser para mim, e eu não posso esboçar nenhuma reação, tem que ficar com uma cara de paisagem. Como eu falei, falam que quer matar, falam que me odeiam, falam que minha mulher é não sei o que, falam que meu filho é não sei o que lá. Eu tenho que ficar com uma cara feliz, de paisagem. Glória a Deus, fala mesmo, irmão. Joga tudo na minha cara, amaldiçoa minha vida, enche o meu coração de entulho, a minha alma, a minha mente. Me faz me sentir culpado na hora que eu for embora da igreja. Me faz me sentir totalmente responsável e carregando o peso das loucuras que passaram na sua cabeça. Obrigado, agora eu vou deitar na minha cama e ficar muito feliz. Não, eu vou deitar na minha cama e vou ficar aflito, porque esse monte de sentimento vai ficar permeando a minha alma. E aí, o pastor cometeu suicídio. Coitado do pastor, é um desequilibrado. Não, é um cara que carregou um monte de fardo de lixo dos outros e não teve coragem de dizer, me perdoa, não quero ouvir lixo, eu quero perdoar, não sou lixeira. Não, mas eu tenho que tirar de dentro de mim. Converse com alguém. Se o seu problema é comigo, conversa com alguém. A gente já está reconciliado.
A Bíblia fala, se você tem um problema com o teu irmão, vai até ele e reconcilia, restaura. Restaurou, não vem botar lixo para piorar a relação de novo. É só chuva, querido, vocês estavam com saudade, né? Vai dar uma amenizada, glória a Deus, e creio no nome de Jesus, não vai inundar Caraguá, a gente não vai ter nenhum risco, já basta o corona, não vamos ter problema com inundação. Amém ou não? Pelo menos fala amém agora, né? Acho que isso aí vocês ficaram felizes. Então essa é a construção do eixo perdoar. Agora vem, eu já fui pincelando a construção do eixo perdoado. Todo indivíduo perdoado, ele entendeu que o que ele recebeu foi uma oportunidade, amém? Amém ou não? Ou seja, construiu-se um caminho de redenção, ou um caminho de reconciliação. Se nós compreendemos o perdão na sua essência, então o que nós fizemos foi escolher caminhar. E aí você percebe em inúmeros momentos, a Bíblia quando fala sobre a graça e o perdão de pecados, ela também fala que aquele que foi perdoado ou foi beneficiado pela graça, jamais poderá se apropriar do perdão para tornar ao erro nova, porque aquele que foi perdoado já não compactua mais com o é o mesmo que disser, já que você foi perdoado, aproveite o privilégio de caminhar em direção àquele que te perdoou, oferecendo tributo, não exatamente àquele que perdoou, mas oferecendo tributo a Deus, pelo perdão recebido, através do que? Frutos dignos de arrependimento. Quando você nota, por exemplo, a Bíblia dizendo, aquele que roubava não roube mais, ela está fazendo uma afirmação. Você foi beneficiado pelo perdão, o que você tem que fazer agora? Caminhar a jornada de redenção, não fazendo mais o que um dia você fez. Esse deveria ser o pensamento, mas qual é o problema? 99,99999% de pessoas que pedem perdão sem entender o significado do perdão, elas querem apenas a redução da tensão emocional, ou seja, a cura do remorso. Ela não quer mudança, ela só não quer mais ser rotulada ou de alguma forma sofrer as consequências do ato ou da ação que tinha. Eu só quero não ter mais a culpa dentro do meu coração. Se você tem uma culpa boa, que é o arrependimento, você vai dar fruto, isso vai ser uma bênção. Mas se você tem a culpa ruim, que é o remorso, você vai se matar por causa dele, e não vai estar disposto a produzir nada. Então não existe cura para remorso, não existe uma forma de reduzir o remorso. Todo indivíduo que busca perdão baseado no remorso, tem uma grande chance de voltar ao pecado ou ao mesmo erro novamente, porque ela não se moveu com a intenção de mudar, ela só se moveu com a intenção de reduzir as consequências daquilo que havia feito, sejam elas de ordem natural, seja ela de ordem emocional. Amém ou não, querido? Então fui perdoado, e agora? E agora dê fruto. O perdoado, ele não tem outro argumento, e ele nem tem que se ocupar em produzir frases de efeito ou justificar as suas atitudes. A única coisa que o culpado tem é a responsabilidade de viver uma vida totalmente oposta àquela que vivia, produzindo os tais frutos de arrependimento. Primeiro, que demonstra uma ausência de hipocrisia, ou seja, um caráter reto e uma vontade de viver o que chamamos de novidade de vida. O arrependimento, somado ao perdão recebido, é uma janela de oportunidade, amém, querido? É uma chance preciosa de mudarmos a nossa história, de mudarmos radicalmente as nossas vidas e reconduzirmos o nosso caminho em direção àquilo que Deus quer. Mateus capítulo 3, no versículo 8. Olha o que diz o texto. E não vai dizer nada, que caiu. Olha o que diz o texto. Mateus capítulo 3, no versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Agora leia, por favor, o versículo anterior.
Olha o que diz o texto, no versículo 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Essa é a base da pregação de João Batista. Ele fala aos fariseus e saduceus: toda a religião que vocês vivem, sem que exista uma prática real da religião, ela é mentirosa, o que os torna hipócritas. E ele diz: se vocês realmente estão me ouvindo a mensagem que eu prego, a mensagem de arrependimento, e foram tocados por essa mensagem, não venham se reunir em torno da minha pregação, porque querendo ou não, João Batista, ele se tornou um ponto turístico do deserto. O povo ia lá para ficar ouvindo ele, muita gente ia para vê-lo, e até para se beneficiar com a imagem maluca que ele tinha. Aí João olha para esses homens e fala: parem de vir aqui, fingir que vocês realmente são novos homens, não são como eram, não são os fariseus e saduceus como eram, porque o vir aqui apenas não significa nada, quando vocês não estão dispostos a produzir frutos dignos de arrependimento. E antes que você diga são filhos de Abraão, justificando a ausência desses frutos, ele diz: Deus pode suscitar filhos para Abraão até dessas pedras. Ou seja, nenhuma prática da religião institucionalizada, seja ela judaica, cristã, qualquer uma que seja, pode se sobrepor ao verdadeiro arrependimento, que só é visível através dos frutos. Amém? Então, o que se espera de alguém arrependido? Espera uma religião institucionalizada, bem estruturada? Não. O que se espera de um arrependido é a prática da religião aos olhos dos outros? Não. O que se espera de um verdadeiro arrependido é o fruto do arrependimento. E o que é o fruto do arrependimento? Nem sempre o fruto, na verdade nunca, o fruto se limita à reparação do dano feito. O verdadeiro arrependimento, ele se espalha em todas as direções da vida desse indivíduo. Logo, ele faz uma revisão da sua própria história e recalcula a rota da sua existência. Estão comigo, querido? O arrependimento não faz mais eu apenas não roubar, faz não apenas eu não roubar, como trabalhar e ajudar aqueles que eu um dia lesei, ou outros com o dinheiro que eu ganho. Quando você vê a condenação de Jesus em relação na fala do apóstolo Paulo sobre aquele que rouba, não roube mais, você vê que ele não diz apenas não roube mais, pare de roubar, trabalhe, e que o seu trabalho beneficie alguém. Quando o verdadeiro arrependimento ocorre dentro de nós, ele se expande para todas as áreas da nossa vida. Não é apenas um ato de reparação, é uma oportunidade de reconciliação. Fiz um mal para a Clau, dei um tapa na cara dela, físico, me arrependi. O que eu vou fazer? Nunca mais darei um tapa na cara da Clau, não. Eu não apenas não vou dar mais um tapa na cara dela, mas eu vou começar a considerar por que eu tenho essa ira dentro de mim. Eu vou começar a perceber que talvez no trânsito eu tenho o mesmo comportamento, mas eu não bato em ninguém. Eu vou ver que em diferentes áreas da minha vida eu tenho problemas relacionados à minha personalidade. E aí eu começo a fazer o quê? Viver em novidade de vida. Eu começo a reconsiderar a rota da minha existência e eu me transformo por completo. Todos os momentos onde um verdadeiro arrependimento acomete o coração de um homem ou de uma mulher, é a grande chance da vida dele de refazer toda a sua trajetória e reorganizar a sua vida num ponto tão profundo que ele vai viver coisas completamente novas com as pessoas ao seu redor e com o próprio Deus, porque ele não apenas deixou de fazer algo errado, ele escolheu fazer aquilo que era correto em outras áreas que até então ele não vivia. Estão comigo, amém ou não? Isso é esperado por alguém que se arrepende. Então, o perdão é reconciliação, o perdoar é reconciliar, e o perdoado é aquele que se move nesse caminho. Então, se eu entendo isso, eu não tenho apenas que deixar de fazer uma determinada coisa. Eu tenho problemas com pornografia, ok, você vai se arrepender da pornografia? Me arrependi, aí eu fui lá, conversei com quem eu tenho que conversar, resolvi meus problemas, glória a Deus.
Nunca mais vou assistir pornografia, mas eu sigo umas minas no Instagram top, só biquininho, micro biquíni. Não. Eu começo a perceber que eu não posso ver um comercial de cerveja. Não. Eu começo a notar que as escolhas da minha vida reconstrói tudo ao meu redor, a fim de que eu viva integralmente o que Deus tem para... Amém ou não? Esse é o pensamento. O indivíduo arrependido reconstrói a dinâmica da sua existência. Então, se você realmente foi tocado pelo Espírito Santo, eu estou arrependido, pastor. Então, olha ao redor. Eu fiz mal para alguém. Olha ao seu redor. Talvez o seu mal que te provocou arrependimento diz respeito a uma pessoa. Mas se você for observar o mal que você produz de forma contínua, envolve muitos outros, o que implica em uma revolução completa. O arrependimento é a maior revolução na vida de uma pessoa, amém ou não? A maior revolução é o arrependimento, porque você quebra um processo contínuo, você quebra um padrão e você começa a viver dentro de uma nova dinâmica. Por isso que o arrependimento é o caminhar dentro desse caminho de redenção. Estão comigo, queridos? Estão amém ou não? Vocês estão tudo silenciosos, está dando para entender? Apocalipse 2:5. Olha o que está escrito no texto. Voltou. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal o teu castiçal, se não te arrepende. O arrependimento é um retorno, e esse retorno é um movimento. E esse movimento é acompanhado de ação, ou seja, o arrependido se move em um caminho de redenção, transformando a sua existência por completo. E aí entra o ponto: o arrependido não torna o ouvido do outro a lixeira dos seus dilemas emocionais. Primeiro porque se arrependimento é mudança, nada justifica o que foi feito. Nada fundamenta o comportamento, nada pode de alguma forma justificar. E normalmente a transferência do lixo emocional é apenas uma justificativa para o ato. É uma escolha, é uma decisão de abrandar aquilo que foi feito. Foi por causa daquilo, foi por causa da minha mãe, da minha avó, do meu tio, da tempestade, do vento, foi porque o Satanás entrou, o espírito maligno, foi porque eu, quando era criança, fui abusado. A gente tem um monte de desculpa, mas isso não traz mudança, apenas explica o porquê. E normalmente o arrependido, fora do padrão bíblico, vai encontrar um ouvido e vai acreditar que aquele ouvido existe por Deus para ouvir os seus dilemas e colocar ali dentro todas as explicações para as suas atitudes, mas isso não é verdade. Arrependimento é consciência, é entender: errei, pequei, falhei. A falha do filho pródigo é muito simples. Ela diz: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Aí o pai faz o quê? Pega anel, mata o bicho lá, vamos fazer um churrasco, vamos colocar um macaco, vamos colocar um anel, vamos botar ele de novo como filho. Reconciliou, trouxe de volta para o seio dos filhos, ou para a relação paternal, sem que houvesse ônus direto, no sentido de deixar de ser filho. Como é que prova isso? O fato de ter dado o anel. Aquele é um anel de autoridade. Quando se perde o anel, você perde o vínculo. Você não pode falar em nome da sua família e nem da sua linhagem. Quando você recupera o anel, você recupera as virtudes que haviam sido roubadas. O arrependimento do filho pródigo prova isso. Ele recebe tudo de volta, para que ele viva de acordo com a sua linhagem, associado à sua família e às manifestações de fé, ou de caráter, de virtude e o que tiver da sua família. É isso que o arrependido deve buscar. O arrependimento sempre tem que ser uma manifestação de uma virtude profunda. E eu posso te dizer algo: arrepender-se de verdade é mais virtuoso do que perdoar alguém. Porque o verdadeiro arrependimento muda a sua vida.
O perdão muda a vida do outro, você continua seguindo, mas o arrependimento muda a sua e pode mudar de outras pessoas, porque essa é a prática cristã. A gente se arrepende e prega, a gente se arrepende e ensina, a gente se arrepende e testemunha, a gente se arrepende e fala a palavra para que outros venham se arrepender. Esse é o processo, esse é o caminho. Quando eu digo virtude no sentido horizontal da coisa. No sentido vertical, a maior das dádivas é o perdão, porque é algo que apenas Deus pode dar, no sentido eternidade, né? Mas dentro do universo humano, o verdadeiro arrependimento é uma virtude profunda, porque foi a soma de consciência, de experiência, de amor ao próximo. É uma série de sentimentos, pensamentos e verdades que foram restauradas para que o indivíduo realmente se apresentasse disposto a se arrepender e mudar a sua história e trajetória. E aí que você vê que a trajetória de pessoas arrependidas é ascendente. Ela começa uma linha de desenvolvimento, de amadurecimento que só sobe. Porque há ali uma revolução. O perdoador já está subindo, ele já está naquele caminho. Mas a mudança, a guinada na vida do perdoado, quando ele se arrepende de verdade, não é porque ele é perdoado, glória a Deus, a Cláudia me perdoou, estou feliz, agora minha vida vai melhorar. Não, eu me arrependi, agora minha vida vai melhorar. Porque eu começo a mudar a dinâmica e a rota da minha vida e da minha existência. Então, o ser perdoado é o que me permite andar pelo caminho, e me arrepender é andar por este caminho. Se queremos uma revolução na nossa igreja, se queremos uma revolução na nossa cidade, a primeira coisa que temos que ter é a consciência de arrependimento. Por quê, pastor? Porque aquele que muito foi perdoado, muito perdoa. Aquele que pouco foi perdoado, pouco perdoa. Entender isso é o quê? Eu me comportei de uma forma tão diferente daquela que eu deveria, e a dor do arrependimento é tão profunda na minha alma, que eu vou revolucionar o que estiver ao meu redor. Por isso que sempre é mais fácil julgar as pessoas, porque julgamento não exige de nós mudanças. Arrepender-se é uma experiência tão íntima, e eu posso dizer tão espiritual, que se torna a base do Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mude de vida, a verdade te foi exposta. Nunca mais retorne a quem você era. Viva de forma integral aquilo que Deus tem para você. Transforme a sua existência. Se aproveite disso e entre ousadamente na presença do Senhor através do sangue de Jesus, a fim de encontrar perdão, a fim de encontrar bênção, a fim de encontrar recurso, favor diante de Deus. É uma chance, um privilégio, uma oportunidade que jamais será possível sem que uma atitude lhe acompanhe. Tiago capítulo 4, no versículo 8 até o 10. Amém ou não, querido? Está entendendo, amém ou não? Já conversou bastante no celular, mandou mensagem, viu o Instagram, viu o Facebook, viu o WhatsApp, viu tudo que queria ver. Agora vamos prestar atenção? Senão é mais fácil ficar em casa. Assiste de casa. Tiago capítulo 4, no versículo 8 até o 10, olha o que diz o texto. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quem chega até Deus? Quem chega até Deus? Nós chegamos até Deus, porque Deus preparou o caminho para que essa reconciliação ocorresse. Alimpai as vossas mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Vão até Deus, transformem a entranha das suas vidas e se preparem para ser aquilo que Deus quer que você seja. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Sofra por aquilo que você fez, não transfira a responsabilidade, que isso doa no âmago da sua alma.
para que haja uma mudança verdadeira, uma conversão, uma mudança de rota. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O arrependido não sente vergonha de se prostrar de joelho, de chorar, de se rasgar as próprias vestes, doer no íntimo da sua alma, porque ele sabe que ao se arrepender, ele caminha em direção a Deus, e ele vai ser exaltado pelo próprio Deus. Então no fim, não se preocupe pelos julgamentos, pelas imposições, pelos apontares de dedo, pelos olhares duvidosos, ou qualquer tipo de sentimento. Se você entendeu que arrependimento do jeito certo, não é um hipócrita que quer apenas minimizar os seus erros, viva esse processo e celebre a oportunidade de ser tudo aquilo que Deus quer que você seja, porque é Ele que vai te exaltar. Doa, faça como Davi, se prostre, rasgue, se vista com pano de saco, faz qualquer loucura que você quiser, não precisa pôr essas roupas, mas faz de verdade. Sinta a contrição no seu coração, doa no interior da sua alma. Essa dor vai passar, vai. Esse sentimento vai se extinguir, vai. Mas apenas se você de fato se arrepender. Porque aí o Senhor vai sondar o teu coração, e a Bíblia fala que Ele não ignora um coração quebrantado. Ele não passa de olho ignorando um coração quebrantado. Ele enxerga indivíduos que de fato reconhecem a sua miséria, a sua pequenez, a sua pobreza, e se entregam humilhados diante de Deus. Então, se você pecou e está arrependido, se humilhe. Se humilhe no seu interior, se humilhe na sua consciência, quebre essa dura cerviz, essa prepotência, essa arrogância, e viva a integridade daquilo que Deus te deu. E por favor, no fim, se o pessoal do louvor quiser entrar, não entule o ouvido da pessoa que você pede perdão com essa miséria. Ela é sua, não é da pessoa. Lide com esse sentimento, administre as suas emoções, trabalhe isso com alguém que possa te ajudar. As vítimas não são lixeiras para que a gente despeje nossos lixos emocionais. Não confunda arrependimento com remorso. O seu arrependimento, depois de você chorar um pouco, vai se transformar em atitude, e é aí que você vai ver o poder de Deus se revelando. Se você vai perdoar alguém, não deixe jamais que ele fique enchendo você de lixo. Pela última vez dizendo isso, você não é obrigado a carregar a lixeira emocional dos outros. E se você é um homem ou uma mulher de Deus, você faz parte do ministério da reconciliação. Se você não acredita que é possível ser reconciliado, eu acredito que você não está reconciliado com Cristo, porque a gente só oferece aquilo que recebe. A gente só oferece aquilo que a gente tem. A gente só pode externar aquilo que a gente compreende de Deus, e tudo que vem de Deus não é teologia literal, é teologia prática, tem que ser vivido. Se somos desse ministério da reconciliação, não no bolo de neve, da reconciliação, chegou a hora de perdoar, pedir perdão e mudar de vida. Ai, me perdoa, Tiago, porque eu fiz isso e aquilo, mas eu continuo me comportando igual eu estava me comportando antes de pedir perdão. Abaixa essa hipocrisia. Transforme o que você tem dentro de si como uma grande chance de começar uma nova jornada e viver algo poderoso com Deus, queridos. Silêncio sepulcral, espero que seja o trabalhar do Espírito no teu coração. Porque semana que vem a gente vai trabalhar mais 3 tópicos em outro setor, tão difíceis de serem digeridos como o perdão, o perdoar e o ser perdoado. Então semana que vem a gente fala sobre misericórdia, ódio, rancor e misericórdia. Está na hora da gente rever como igreja quem nós somos e vivermos o que o Evangelho ensina.
para que a gente seja uma casa de redenção, de reconciliação e de misericórdia, para que Deus possa manifestar a glória dele através de nós. Amém? Eu vou convidá-los a fazer algo. Fora a galera que está brincando no celular quase que a pregação inteira, e alguns que estão olhando meio com medo, e outros que estão meio: será que eu posso ir embora agora? Porque está chovendo demais, eu acho que eu não vou conseguir sair daqui, né? Vai querendo fugir a todo custo. Eu convido vocês a ter um momento com Deus. Arrependimento não pode ser produto das minhas afirmações. O arrependimento tem que ser fruto de uma experiência com Deus. Ela é elucidativa, ela é esclarecedora e ela é libertadora. Arrependimento não acontece porque a gente tem pesar pelo dano feito para alguém. Arrependimento é fruto da consciência do dano, da consciência do erro e da consciência do prejuízo que acabamos por agregar a nós mesmos. A gente vai adorar o Senhor com uma canção tipo da presença de Deus mesmo. Não precisa usar o tema da pregação: Senhor me perdoa, esses negócios. Vamos adorar, que a presença dele seja estabelecida aqui. Que se há algo que constrange corações, é a presença do Espírito. Então vamos adorar a Deus. Ele habita no meio dos louvores, o Espírito Santo constrange os nossos corações. Então a gente vai adorar a Deus nessa dinâmica. E aí Deus faz alguma coisa aqui, porque já não cabe a mim fazer com que isso aconteça. Se você quer uma oração, como a gente tem feito, você vai erguer a sua mão no seu lugar, e os nossos presbíteros e diáconos vão até vocês. Homem ora por homem, mulher ora por mulher. Se você é diácono, presbítero, pastor e está arrependido, seja humilde e levante sua mão. Ninguém vai perguntar para você o que é, porque agora não é hora de transferência de lixo, agora é hora de arrependimento. E a gente vai orar. Deus vai derramar misericórdia, vai derramar perdão. Essa pessoa que for até você vai ser um agente de perdão, que a Bíblia diz que aqueles que nós perdoarmos, quer dizer que quando nós perdoamos alguém é como se Deus estivesse perdoando. Não é só pastor que perdoa, qualquer pessoa pode perdoar, que seja maduro e consciente na fé, para não inventar uma anedota bíblica que não existe. A gente vai orar. Falou: Senhor, se vocês forem orar, vocês podem até falar: eu te perdoo no nome de Jesus. No nome de Jesus só que vocês podem perdoar, tá bom? E pode ministrar: eu te perdoo. Mas você está falando que um homem pode perdoar outro homem, a mulher pode perdoar outra mulher? A Bíblia diz isso, não eu. Mas eram os apóstolos. Na verdade, os apóstolos tiveram que ensinar tudo que Jesus ensinou para eles. Se Jesus ensinou os apóstolos a perdoar, os apóstolos ensinou os outros discípulos, e a galera perdoava, orando, ministrava perdão, cura. Não está errado, amém? Mas se você é líder também, por favor, não vai vestir a máscara da hipocrisia. Não tenha vergonha, levante sua mão, seja perdoado, depois você ora por alguém, se for o caso. Amém? Serve a Deus, serve ao corpo, seja um instrumento. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Aplauda o Senhor, por favor.